Hoje, a doutora Maitê Pimentel está com a gente. Oi, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre hipertireoidismo. Essa é uma doença muito comum, não é? Hipertireoidismo, tem o hipotireoidismo também. E tem o hiper, né? O hipo é mais comum, mas o hiper é muito prevalente, Kátia. Eu costumo falar, o que é tireoide? Tireoide todo mundo tem, essa glândula aqui. Parece uma borboletinha, né? Por isso que chama tireoide, tíreos, de escudo, que parece uma borboletinha. Quando ela tá, eu falo que é o botão 110, 220. 110, baixou, é o hipotireoidismo. Tudo fica lento. Queda de cabelo, engorda, preguiça, indisposição, intestino preso. E o hiper, que a gente vai falar hoje, 220 lá para cima. Taquicardia, irritabilidade, emagrece, cai cabelo, diarreia. Então pensar que você está acelerando bastante o metabolismo no hipertireoidismo. Mas acelera tanto que chega a fazer mal à saúde, não é? E o principal é que pode dar arritmia, fibrilação atrial e pode ter parada cardíaca. Resumindo, pode morrer, gente. E a gente fala dessa forma mais franca mesmo, para você ver como você tem que seguir a orientação do seu médico. Tomar a medicação direitinho, não é para sair fazendo loucura por aí não, né, doutora? E tem gente que faz loucura. Faz toma mesmo. Remédio de tireoide sem ter problema de tireoide para provocar um hipertireoidismo, para emagrecer, e aí pode ter arritmia cardíaca. E pode ter parada cardíaca. E fora que fica com aquele olho esbugalhado, sabe? O exoftalmismo. Gente, terrível, né? Bom, vamos ver uns mitos e verdades? Vamos pro primeiro deles. Hipertireoidismo é uma doença exclusiva das mulheres após a menopausa. Mito. Não, né? Não. O hipertireoidismo geralmente acontece em adolescentes, não é tanto na menopausa, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. É prevalente também depois da gestação. Tem uma tireoidite que chama de Kerven, que acontece nos 2 meses depois da gestação, mas ele é mais em adolescente, tá? E a causa? Tem várias causas, mas a mais prevalente é uma doença autoimune, que o próprio corpo se autoagride, que chama doença de Graves, e é quando a pessoa passa um nervoso estresse na vida. Não quer dizer que todo mundo que passa um grande nervoso, um grande estresse vai ter hipertireoidismo, mas algumas pessoas têm um start nesse momento, né? Geralmente pessoas que têm na genética prevalência de doença autoimune. Então quem tem, por exemplo, alguns marcadores, FAM positivos, anticorpos, se desencadeou o estresse, ataca. Mas e a pessoa que já tem uma doença autoimune, por exemplo, lúpus ou outras, pode também desenvolver hipertireoidismo no futuro? Sim, todas as pessoas que têm uma doença autoimune têm maior prevalência de ter a segunda, a terceira e a quarta. Nossa Senhora, Verdade. Tem que tomar cuidado então, né? Bom, vamos para mais um mito ou verdade? Medicamentos podem curar o hipertireoidismo. Cura? Verdade e mito também. Mito e verdade. Onde é mito, onde é verdade? Existem 2 remédios que a gente usa para bloquear a tireoide de funcionar. Tá. Então você usa a medicação e na maioria dos casos a gente tem a cura, ela estabiliza. Tá. Mas assim, se você passar o nervoso estresse de novo, você pode desencadear e ativar isso de novo. Então é como se a nossa tireoide adormecesse. Ela dorme um pouquinho. Acordou, pronto, você pode ter de novo. Agora, pacientes que têm alergia ao remédio ou que é um hipertireoidismo muito grave, que está internado por uma arritmia, não dá tempo de reverter com o remédio, a gente faz iodoterapia. É um raio transparente que bloqueia a função da tireoide. E aí ela, como se fosse dormir e às vezes morre, até vira o hipotireoidismo. Ah, é? Porque você destrói tanto as células da tireoide que vira o hipo depois. E se em alguns casos, Kátia, não tem o que fazer e é muito grave, a gente tem que fazer a cirurgia e tirar a tireoide. Mas quando se retira a tireoide, como que esse organismo começa a funcionar? Traz algumas consequências? Aí é como se você não tivesse mais. Você entra no hipotireoidismo, que é o contrário dessa doença, por tireoidectomia, por cirurgia. Aí vai ter que tomar o remédio, que é o contrário do que a gente está falando, para o resto da vida. Que é onde o metabolismo fica muito lento. A pessoa tem uma sensação que as pernas estão cada vez mais pesadas. Inchaço, edema, dores nas juntas, prisão de intestino. É o que a mama brusqueta tem. É verdade. Que até a gente viu no último exame dela que estava alterado né? Eu tive que aumentar a dose do remédio dela. Quer dizer, você também tem que acompanhar sempre com o endócrino, porque você pode ter alterações mesmo tomando medicação, né? E tem gente que tem muita dúvida disso. Ai, doutora, por que uma hora aumenta, outra hora baixa? Tá errado? Não, porque depende do estresse e da imunidade da gente. É. Então, passou nervoso estresse,
destruiu mais a tireoide no hipo, por exemplo, e aí você tem que aumentar a dose. Se você está numa fase na ilha deserta com o Brad Pitt, eu brinco com os pacientes, aí você abaixa a dose do remédio da tireoide. Então tem que ficar modulando a medicação de acordo com a necessidade do corpo, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A reposição dos hormônios da tireoide causa diversos efeitos colaterais. Volto, redução dos hormônios da tireoide causa diversos efeitos colaterais. Mito ou verdade, doutora Maitê? Mito. Mito, né? Tanto você repor ou bloquear o hormônio que está em excesso vai estabilizar o corpo da maneira correta. Então, na verdade, deixar a doença em atividade é que faz efeito colateral, como a gente falou. Então, quer dizer, a reposição só vai ser negativa, vamos dizer, quando ela não é bem acompanhada com o médico, né? Quer dizer, eu faço uma reposição, não volto ao médico e continuo sempre na mesma dosagem. Isso pode trazer muito problema, principalmente com tireoide, porque varia muito. E uma dúvida que tem muita gente que fala reposição de hormônio, associa com câncer de mama. Então, hormônio estrógeno, que é de pílula, de reposição hormonal de menopausa, é que pode alterar receptor de mama. Tireoide não tem nada a ver com essas coisas. É, porque você falou bem, as pessoas às vezes têm medo, generaliza o hormônio, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Encontrar um nódulo na tireoide sempre significa um diagnóstico de câncer. Mito. Não, né? Graças a Deus. Tá? A gente sabe que a incidência de câncer de tireoide aumentou muito no Brasil. E por quê? Era 1 a 3%, está chegando até 5, 17% em alguns casos. Existem muitas hipóteses. Uma delas é o iodo. A gente sabe que na Sabesp a gente tem iodo na água justamente porque iodo a mais e iodo a menos pode alterar a função da tireoide e levar alguns nódulos de tireoide. Tem um estudo recente, Kátia, que insulina alta, que vem da obesidade, aumentou a chance de câncer de tireoide, publicado e comprovado. E um material que existe nos plásticos, PETs, de vários produtos que a gente consome, parece que também está envolvido. Mas quando aquecidos? Parece que não, por isso que eles estão investigando. Quando aquecido, parece que libera mais a substância. É, porque eu lembro que eu vi um tempo atrás uma pesquisa que falava, às vezes a gente compra esses potinhos baratinhos por aí, e tem uma tal de uma substância que é sigla com número, tudo misturado com não lembro o nome, que você coloca no micro-ondas e aí solta essas micropartículas. Exatamente. Né? E radiação. Tanto é que quando teve aquele acidente de Chernobyl, é que realmente atacou a tireoide e deu câncer em um monte de gente. Agora, radiações que a gente não sabe direito, de às vezes celular, de camada de ozônio, eles estão estudando, também parece que tem a ver. Mas a incidência aumentou. O que a gente tem que lembrar é que nem todo nódulo de tireoide é câncer de tireoide. Agora, qual a diferença de um nódulo para um pólipo, por exemplo? Na tireoide a gente tem cisto e tem nódulo, que cisto é bolinha de água. Pólipo geralmente é difícil de encontrar. Pólipo a gente tem mais no estômago, no intestino, que pólipo também é benigno. Cisto, pólipo e nódulo geralmente são benignos, mas o nódulo da tireoide, antigamente, a gente achava que o nódulo, Kátia, podia virar um benigno, virar maligno. É, as nossas avós falavam, cuidado que você tem um nódulo, tem um carocinho só na tireoide, vira câncer no futuro, né? Tanto é que muitas senhoras, no passado, agora, época de 20, 30 anos atrás, faziam nodulectomia, tiravam, porque tinha essa preocupação. Foi desenhado um estudo com muitos pacientes e a gente viu que os nódulos benignos, na classificação que a gente faz com a punção da tireoide, tem uma classificação que chama Bethesda. A 1, 2 não vai virar maligno. Então você pode ter o nódulo o resto da vida e não vai morrer com câncer de tireoide. Só tem que acompanhar para ver se ele aumenta de volume, de tamanho, né? Você tem que acompanhar de 6 em 6 meses. Se ele aumentar em 20% o valor do último ultrassom, rebiopsia. Se não aumentar, acompanha. Mas todo nódulo que tiver um pouquinho de características estranhas, que o médico vai ver nesse ultrassom, e que um tamanho aumentado, é necessário fazer a punção. E não tenham medo, porque na verdade, quando a gente fala em punção de tireoide, a gente está fechando um diagnóstico, se é benigno ou maligno. Não tem perigo, Kátia, então não tem como espetar, furar, sair sangue. É guiado pelo ultrassom, é uma agulha tão fininha que nem de anestesia precisa. E a pessoa mal sente, né? E não custa nada a gente tirar isso da cabeça e ver se realmente não é nada. Eu vou te falar uma coisa, a gente tem medo de diagnóstico, eu tenho medo do não diagnóstico. Se você consegue fazer um diagnóstico, você consegue tratar a doença e na grande maioria das vezes, quando você faz isso inicialmente, fica livre dela. Agora, quando você tem medo do diagnóstico, quando você vai saber, já não tem mais solução. E quem tem, às vezes, um câncer de tireoide e está com medo agora, eu brinco muito. Se vier um capetinha e falar assim, Kátia, escolhe um câncer agora, qual que você tem que escolher? Pela sua dica de tireoide. Tireoide.
Pronto. Por quê? Que ele é menos agressivo, ele demora para ter metástase. Então, mesmo que você demore para fazer um diagnóstico, geralmente a gente tem a cura, a gente faz a cirurgia e elimina o problema. Então, não tenham medo de fazer o diagnóstico e se for o diagnóstico, a gente vai conseguir fazer a cirurgia e reverter o quadro. Bom, volto com a doutora Maitê, que tem muita coisa para a gente perguntar. Voltando com a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, olha, Elaine Campos de São José diz o seguinte: tenho muita vontade de engravidar, porém tenho hipertireoidismo e sempre ouvi dizer que a doença é um problema para a gravidez. É verdade? Super verdade. Ah, é? Aliás, é contraindicado engravidar tendo hipertireoidismo. Mesmo tomando a medicação e ficando equilibrada? Porque se você tem hipertireoidismo e você engravida, você pode ter um aborto. A incidência é muito alta. E se você descompensar, a gente não tem como, por exemplo, fazer uma iodoterapia. É proibido fazer iodo na gestação por causa da criança. Tem que fazer ou a cirurgia ou trocar o remédio. Por exemplo, uma pessoa tem o hipertireoidismo e engravidou. Não sabia e engravidou. Geralmente é um remédio que a gente usa, que é o Tapazol, vai ter que substituir por um outro que tem mais efeitos colaterais, que é o Propiltiuracil, com mais dosagem. E mesmo assim, se não conseguir controlar, vai ter que tirar a tireoide, fazer uma cirurgia com a gestação. Agora, se a mulher fala, não, eu quero engravidar, de qualquer jeito eu tenho hipertireoidismo. Pode-se fazer a cirurgia para retirar a tireoide e aí ela passa a ter o hipotireoidismo, que não vai ter mais tireoide, e ela engravida normalmente? Sim. Pode. Então, quem tem hipertireoidismo, primeiro tem que curar a doença, ou com remédio, ou com iodo, ou com a cirurgia. Reverteu, aí está liberada para fazer, quer dizer, engravidar. Hipotireoidismo na gestação também existe, mas a gente com o remédio controla a dose e, aliás, é até diferente. Você, assim, em casa que tem hipotireoidismo e engravidou, Kátia, tem que trocar dose, você tem que aumentar a dose do remédio geralmente no primeiro trimestre, depois você estabiliza. Porque o hormônio vai pelo cordão umbilical para o neném. Se o neném não receber o hormônio de tireoide na gestação, pode ter aquele hipotireoidismo congênito, pode ter malformação, pode ter várias coisas. Então, hipotireoidismo pode engravidar desde que acompanhada. Mas se não acompanhar direitinho o hipotireoidismo, traz riscos para a mãe e para o bebê, né? É uma gestação de alto risco. Então, hiper não é para engravidar. Hipo pode engravidar tomando o remédio corretamente. Olha, é sempre bom, gente. Aqui o nosso espaço é para tirar suas dúvidas, para a gente esclarecer um pouco sobre assuntos de saúde que são tão importantes. Mas nada substitui a orientação e indicação do seu médico. Ele sabe direitinho qual é o teu caso, qual é o teu caso de família, suas necessidades, escolhe o melhor para você. Querendo conhecer o trabalho da doutora Maitê Pimentel, pode acessar o site, que é o www.doutoramaiteendocrino.com.br. Mas não esquece que Maitê é com TH, tá? E o doutora é DRA, doutoramaiteendocrino.com.br. Querendo sugerir algum tema pra gente? Manda, pode mandar sua sugestão. mulheres@tvgazeta.com.br. Doutora Maitê retorna e a gente fala sobre esse assunto para você. Beijo, obrigada, viu? Você está linda, mais magra ainda. Obrigada.